O milionário chora ao ouvir o menino negro clamar: "Eu só queria um abraço." Uma tarde ensolarada na metrópole, com arranha-céus reluzentes e carros luxuosos deslizando pelas ruas, Eduardo se sentava em sua imensa sala envidraçada, cercado por mimos que a vida lhe proporcionara. Moedas e notas, uma posse vasta e indefinida, não lhe garantiam a felicidade. Olhando para a cidade abaixo, ele sentia um vazio profundo, uma solidão imensa. Com a sua camisa de marca e um charuto caríssimo entre os dedos, ele parecia ter tudo, menos um propósito. Enquanto isso, cada dia passava em meio a reuniões frias e estrondosas risadas que ecoavam fala de negócios, fazendo o coração periodicamente gelar. Mas naquela tarde, algo inesperado o fez olhar para fora. Um barulho, uma voz aguda entre a massa de pessoas que caminhavam apressadas. "Eu só queria um abraço." Ele hesitou, a curiosidade passando como um relâmpago por seu pensamento. Largou o charuto e foi até a varanda. O que viu mudou tudo. Caminhando em direção ao abrigo, Eduardo sentiu um nó na garganta. Quantas vezes ele mesmo não clamou por um tipo de conexão que parecesse real, não superficial? Assim que seus olhares se cruzaram, uma onda poderosa de emoções irrompeu pelo peito do milionário. O menino não queria nada além de um simples abraço. E Eduardo, o homem de negócios, em meio a regalias e festas, queria isso também. Mas logo o momento puro foi interrompido. Um conhecido apareceu, seu sócio ambicioso, Marcos, com um olhar questionador e malicioso. "O que você está fazendo aqui?" disse, com um tom que sugeria que estava pronto para atacar. Eduardo, em um instante, percebeu que o que estava construindo poderia ser desmoronado. Não apenas seu vínculo com Tiago, mas sua própria essência estava ali, exposta. E ao tentar entender esse novo caminho que se apresentava, algo mais perturbador foi revelado. Tiago era, na verdade, filho de uma antiga paixão de Eduardo, uma mulher com quem ele compartilhara. Ele tremia, sentindo a pressão subir. As emoções se misturavam no calor da conexão, mas também surgia o medo, uma sombra densa que o envolvia. A pergunta silenciosa pairava no ar. Até onde Eduardo iria para redimir-se e salvar aquele menino? A cidade abaixo vibrava com os desafios e tensões que só aumentavam, enquanto um turbilhão de decisões pesava sobre seus ombros. Um futuro de incerteza se avizinhava, e as ameaças cresciam como nuvens escuras no céu. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada peça." O peso do olhar de Tiago atravessou seu peito, misturando-se à confusão que se formava na mente. A imagem do menino, tão puro e vulnerável, era o espelho que refletia seus próprios medos. Mas a interrupção de Marcos cortou o ar. "O que você está fazendo aqui?" questionou o sócio, com um olhar que poderia congelar o sol. A tensão subiu e a cena ao redor parecia se desfocar, como se tudo ao redor perdesse seu significado. O tumulto da cidade estava distante, eclipsado pela sombra da escolha que se aproximava. Eduardo respirou fundo, tentando sustentar isso tudo, mas antes que pudesse responder, um grito ecoou. "Socorro!" Uma mulher do abrigo caíra, agarrando-se ao peito. A multidão ao redor reagiu em choque, e Eduardo deixou Marcos para trás, correndo para onde o desespero se espalhava. O clima que antes era de uma calmaria tensa tornou-se uma tempestade de gritos e movimentos apressados. Quando chegou a mulher, viu que era a cuidadora do abrigo. "Ela precisa de ajuda", gritou alguém. Eduardo, com o coração em frangalhos, pressionou as mãos sobre a mulher, tentando entender a gravidade. O lugar que antes parecia uma ilha de dor estava colapsando diante de seus olhos. Tiago se aproximou, olhando preocupado. "O que aconteceu?" perguntou, os olhos arregalados. A conexão entre eles era intensa,
mas o desespero estava tomando conta. Eduardo focou na mulher, mas quando ela olhou para ele, seus olhos estavam repletos de reconhecimento. Você? Você é o pai dele, a mulher balbuciou, ofegante. As palavras ressoaram como um trovão. O estômago de Eduardo despencou. O quê? Ele queria gritar, queria justificar, mas as palavras simplesmente não saíam. O que estava dizendo? A verdade o enredava em um cabo de guerra emocional. Tiago era seu filho, percebeu que a vida dele estava atada à de Tiago, de uma maneira que nunca imaginou. Os sonhos que ele teve, as esperanças enterradas em um passado nebuloso. A vergonha, a culpa e agora a revelação. Marcos estava ali, observando a cena. Isso vai arruinar você, Eduardo, gritou. Algo em seu olhar não era apenas julgamento, mas uma excitação quase psicopática. O homem estava se lambuzando na desgraça do outro. Não é o que você pensa, murmurou Eduardo, sem saber como seguir em frente. A verdade não pode ser ignorada, mas o medo o abrangia. O que mais naquele passado poderia ser revelado? Que estragos ele havia causado? A mulher soltou um gemido e Eduardo instintivamente pressionou as mãos contra seu peito, sentindo o coração dela tamborilar sob seus dedos. Então, com uma força que parecia escapar de um mundo fora do seu, Tiago gritou: Mamãe, você vai ficar bem. Eduardo piscou e as lágrimas foram uma mistura de alegria e dor. Aquele menino tão forte, tão vulnerável, a súplica de Tiago ecoou no abrigo e além dele, como um hino de resiliência. Mas quando a ambulância finalmente chegou, os murmúrios da multidão se intensificaram. Olha, é o milionário, apontou uma mulher, como se Eduardo fosse uma figura de um conto distante. Dali para frente, o peso do mundo se tornava ainda mais pesado. Os olhares de reprovação cortavam, uma renovação da culpa que ele tinha tentado enterrar. As perguntas pairavam. Qual a verdade que ele próprio estava pronto para enfrentar? Eduardo estava prestes a se levantar e correr em direção a Tiago quando, de repente, uma sirene. E a cidade, com todos os seus segredos, estaria pronta para sucumbir a uma nova realidade. Eduardo estava prestes a se levantar e correr em direção a Tiago quando, de repente, uma sirene soou, não apenas das ambulâncias. A polícia estava a caminho, e ele sabia que nada poderia ser como antes. O murmúrio na multidão aumentava. As pessoas se viravam para ele, apontando, sussurrando. Aquela cena já era um espetáculo, e Eduardo se sentia exposto, como se os olhares pesados fossem lâminas afiadas. Você precisa ir, Eduardo, gritou Marcos, com um tom que misturava preocupação e satisfação, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Isso não vai acabar bem. Mas Eduardo não conseguia se mover. Ele estava paralisado, preso entre o instinto de proteger seu filho e as consequências de sua revelação. A mulher aos seus pés começou a se contorcer, o olhar perdido. Ela continuava repetindo: Você é o pai dele. Aquelas palavras ecoavam nos ouvidos de Eduardo. Enquanto o coração de Eduardo batia acelerado. A verdade fora exposta, mas um novo mistério se formava. De repente, o pânico tomou conta da cena. Uma mulher na multidão gritou, apontando para um carro da polícia que avançava. Olha, é a esposa dele. O quê? Eduardo seguiu o olhar, e seu estômago se revirou. Ela saía do carro, uma figura familiar. Mas o que mais o chocou foi o que ela carrega em suas mãos. Uma pasta de fotos. A multidão se separou, formando um corredor. Os olhos de Eduardo se encontraram com os dela. Ele não queria acreditar. A vida que pensava ter construído com tanta segurança estava desmoronando diante de sua visão. Carla, ele mal conseguiu sussurrar, mas seu coração disparou. O sombrio peso do passado estava de volta. Carla, sua ex-esposa, descera do carro com um olhar de fúria. Ela se não fizesse ideia do que estava acontecendo, mas então, ao perceber a cena,
seu rosto se transformou. Lágrimas de dor misturadas a uma indignação feroz. Como você pôde, Eduardo? Como pôde me deixar na escuridão enquanto... A voz dela quicava entre o grito e o choro. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Eduardo precisava explicar. Mas o que poderia dizer? Ele sentia que a vida em torno dele se tornava um caos. O passado o esmagava. Aquelas revelações estavam todas interligadas, e de repente, a vida que conhecia começou a parecer tão falsa quanto uma miragem. Tiago, com a inocência de uma criança, puxou a camisa de Eduardo. Papai, tudo bem? Vamos ajudar a mamãe? O garoto não sabia que a mulher diante deles também era parte de seu mundo. O nó na garganta de Eduardo sufocava. Ele queria gritar, queria se justificar. Mas Carla cortou. Você não entende? Eu sempre soube que tinha algo errado. Eu busquei vocês, eu procurei o Tiago. As palavras explodiram, despejando milhões de segredos em cima do já instável solo da vida de Eduardo. Enquanto a sirene se aproximava, a realidade começou a se instalar. A culpa, os segredos, tudo ameaçava o mundo que havia construído. Quando você decidiu ser um desconhecido para o seu próprio filho, cada palavra era como um golpe de martelo, enfraquecendo a fundação de sua existência. Eduardo olhou para o chão, incapaz de encontrar palavras. Mas o impacto de Carla não parou ali. O Tiago não é só seu, Eduardo. Ele é nosso, e eu nunca deixei você sair daquela maneira. A intensidade da cena aumentava, cada segundo preenchido por um peso crescente. A multidão começava a murmurar, e os olhares se tornavam julgadores. Eduardo não sentia que estava diante de uma revelação. Ele estava prestes a perder tudo. Ele fez contato visual com Tiago, cada vez mais nervoso. E a profecia de Carla ressoou. Você não pode mais fugir da verdade, Eduardo. Está tudo exposto agora. E foi naquele instante que Eduardo percebeu. A verdade ainda tinha mais camadas. O que mais Cat poderia saber? A cidade ao redor seguia em movimento, mas em seu mundo, tudo parou. Ele estava ali, no olho do furacão, prestes a ser consumido pela tempestade. O que mais viria a seguir? Eduardo estava ali, paralisado, quando Carla, sua ex-esposa, desceu do carro com um olhar irado, e ele sentia seu mundo desmoronar. O tumulto ao redor parecia um borrão. O que mais poderia acontecer? Ele queria gritar, sair dali, mas as palavras estavam presas na garganta. A multidão observava sussurrando. Cada murmúrio durante a cena a tornava ainda mais pesada. O que você está fazendo aqui, Carla? Eduardo finalmente disse, o tom tremendo. Suas mãos suavam, e ele sabia que todos na cidade estavam se perguntando o mesmo. Mas Carla não esperou por uma resposta. Ela avançou com a pasta de fotos, segurando-a como uma mão firme presa no passado que não poderia ser ignorado. Eu estava lá, Eduardo. Eu sempre soube. Sempre procurei por você e pelo Tiago. Sua voz ressoava enquanto os olhos se enchiam de lágrimas. O desespero dela era quase palpável. Você não fica nem se preocupa com ele? Você o abandonou. As palavras dela cortavam a atmosfera, e mesmo no meio do caos, Eduardo sentiu um nó se formar na barriga. Eu não sabia que era meu, ele gritou, a dor se acumulando, mas o passado estava se desnudando na frente de todos. Tiago olhou entre os dois, os olhos brilhando com confusão. Mãe, o que está acontecendo? A inocência da criança era uma faca afiada nas feridas abertas de Eduardo. Mas antes que alguém pudesse responder, um homem alto e robusto, vestido de terno, surgiu na cena. Era Miguel, o advogado de Eduardo, que aparecera como que a trabalho. Eduardo, temos que sair daqui. A situação ficou fora de controle, ele disse, puxando para um lado. Mas Eduardo não se movia. Ele estava preso entre a fúria de Carla, a confusão de Tiago e o olhar ansioso de Marcos. Miguel sussurrou. Temos que resolver antes que a polícia chegue. Mas antes que Eduardo pudesse considerar,
escutaram barulhos de sirenes. O que estava acontecendo? Era como se o tempo houvesse parado. Queria proteger Tiago e Carla, e até mesmo sua própria autonomia. Mas tudo estava começando a escorregar pela borda. Você sabe o que pode acontecer se a verdade vier à tona, Eduardo? Marcos, sempre no fundo, observou com um sorriso nervoso, como se a cena fosse um espetáculo. A verdade não é só sobre você e Tiago, é o que todos ao seu redor também escondem. A frase de Marcos ecoou e Eduardo piscou. O que você sabe? Essa pergunta estava fervilhando na mente dele. O que mais estava enterrado? Eduardo, você pode não perceber, mas tudo isso conecta pessoas. Todos nós. Marcos parou por um momento, olhando ao redor, avaliando as reações. Não sou o único que sabe. Neste instante, a atmosfera se tornou tensa e pesada. O olhar de Carla se transformou, e ela lançou uma expressão de desconfiança e medo. O que você está dizendo? O que mais você sabe? O desespero dela era uma lufada de ar fresco para Eduardo. Ele precisava entender. Mas antes que alguém pudesse responder, Um grito atravessou o ar. Parem! O núcleo de pessoas se separou, revelando uma mulher que também era do abrigo, ofegante. ela carregava uma expressão que dizia muito mais do que as palavras poderiam. Vocês não sabem tudo. Essa mulher tinha urgência na voz, e então, em um gesto desesperado, Começou a meter a mão na bolsa, puxando algo. Todos prenderam a respiração. O que ela revelaria? Eduardo não conseguia processar. a verdade estava à vista, mas cheia de máscaras. O que mais estava escondido? O que você sabe? Ele implorou, um frio na espinha. Isso pode mudar tudo. Ela balançou um papel, e o ar ficou mais denso. O que poderia ser tão devastador que fizesse o chão sob seus pés parecer tão instável? E assim, tudo que Eduardo acreditava, cada certeza e cada decisão, começou a desmoronar como cartas de um baralho, prestes a revelar um novo e sombrio jogo. A mulher do abrigo segurava a pasta com força. O olhar dela carregava uma mistura de determinação e medo. Isso pode mudar tudo. Ela estendeu a pasta em direção a Eduardo. O silêncio pairou pesado, os olhares se fixaram nela. Vamos lá. O que é isso? Eduardo se forçou a perguntar, a voz tremendo. A adrenalina pulsava em suas veias. Carla estava ao seu lado, os lábios entreabertos, pronta para explodir em mais perguntas. Tiago, sem entender a gravidade, olhava de um rosto ao outro, coração batendo rápido. Mãe, o que está acontecendo? A mulher do abrigo, sem hesitar, abriu a pasta. Ali estavam fotos, imagens dóceis de crianças, sorrisos, mas havia uma foto que saltou do resto. Eduardo sentiu o estômago revirar. Era um retrato de Tiago, com a mesma expressão. Mas a quem ele estava abraçado? A mulher apontou. É um menino da mesma idade dele. É o irmão do Tiago. O mundo ao redor pareceu parar. Eduardo piscou, enquanto as palavras reverberavam em sua mente. O irmão? Como assim? Tiago tinha um irmão? Você tá falando sério? Carla balançou a cabeça, perplexa, enquanto a multidão vibrava em murmúrios de incredulidade. Isso não pode ser verdade, a mulher continuou. Eu sou voluntária aqui. Estava no abrigo quando essas crianças chegaram. Tiago não é o único. O irmão dele foi adotado e agora vive em outra cidade. A revelação era uma bomba. Eduardo sentia as pernas trêmulas. Um irmão? Ele nunca tinha ouvido falar disso. O que mais havia escondido? O pânico subiu como uma onda. Não, isso não pode estar acontecendo. Tiago precisa saber da verdade. E então, um estrondoso pá cortou o ar. Uma porta de viatura da polícia se abriu e os oficiais saíram em direção à multidão. Eduardo se sentiu como se estivesse preso em uma tempestade, sem saber como sair. As sirenes ainda ecoavam, mas não só de ambulâncias. Eduardo Gomes, um dos policiais, gritou, seu olhar firme. Estamos aqui por denúncias de abandono e negligência. A pressão no peito de Eduardo aumentou. O caos tomava conta. E ele sabia que toda a cidade estava agora assistindo a sua queda. Não é o que parece. Eduardo gritou, já se sentindo desamparado. Os olhares da multidão eram como lâminas,
cortando e expondo sua falência emocional. Tiago é meu filho. Ele precisa de mim. Tudo isso. Ele olhou para Carla, sentindo a verdade apertar como um punho. Eu não sabia de um irmão. Por favor, não se esqueçam do que isso significa. Mas antes que pudesse continuar, Carla interrompeu. A verdade pode ser devastadora, Eduardo. Nós construímos vidas ao redor de mentiras, e agora pode estar tudo desmoronando. A aflição na voz dela era potente. A mulher do abrigo, ainda com a pasta em mãos, sussurrou. A mais, o irmão dele foi levado para uma família rica. E você pode não saber, mas o que aconteceu entre vocês, o passado de Eduardo, é mais sombrio do que vocês imaginam. Sua voz tremia, cada sílaba carregando um peso insuportável. Eduardo olhou para Tiago. O garoto estava ali, lutando para entender em meio a tudo isso. O olhar inocente dele o cortava por dentro. Como ele poderia justificar a mentira? Como diria para um menino que sua vida inteira foi construída em sombras? Embora já fosse tarde, o universo parecia conspirar contra ele. Eduardo estava prestes a desmoronar completamente. Eu só queria proteger vocês, ele gritou, e as lágrimas começaram a escorregar. Foi nesse momento que o celular de Carla vibrou. Ela rapidamente olhou para o dispositivo, o rosto pálido. Não pode ser. A expressão de horror a dominou. Eles não podem ter encontrado. Eduardo ergueu as sobrancelhas. Encontrado o quê? Mas ela já estava se afastando da cena, em direção à viatura da polícia. O olhar dela tinha mudado. Não era mais apenas raiva. Agora havia pânico. O que mais esconderiam? O que a polícia estava sobrecarregando? Espere! Eduardo gritou, mas Carla se foi. E com ela, a última esperança de entender toda a verdade. E enquanto a tensão se instalava, Tiago olhava nos olhos do pai, sem entender a tempestade que se formava. Eduardo sabia que tudo estava prestes a mudar, e ele estava prestes a perder tudo. Seu filho, sua liberdade e a chance de reescrever a história. Cada segundo parecia uma eternidade, com a verdade sempre um passo à frente. Eduardo estava ali, paralisado, quando Carla, sua ex-esposa, desceu do carro com um olhar irado e ele sentia seu mundo desmoronar. O tumulto ao redor parecia um borrão. O que mais poderia acontecer? Ele queria gritar, sair dali, mas as palavras estavam presas na garganta. A multidão observava, sussurrando. Cada murmúrio durante a cena a tornava ainda mais pesada. O que você está fazendo aqui, Carla? Eduardo finalmente disse, o tom tremendo. Suas mãos suavam, e ele sabia que todos na cidade estavam se perguntando o mesmo. Mas Carla não esperou por uma resposta. Ela avançou com a pasta de fotos, segurando-a como uma mão firme presa no passado, que não poderia ser ignorado. Eu estava lá, Eduardo. Eu sempre soube. Sempre procurei por você e pelo Tiago. Sua voz ressoava, enquanto os olhos se encheu de lágrimas. O desespero dela era quase palpável. Você não fica nem se preocupa com ele? Você o abandonou. As palavras dela cortaram a atmosfera. E mesmo no meio do caos, Eduardo sentiu um nó se formar na barriga. Eu não sabia que era meu. Ele gritou, a dor se acumulando, mas o passado estava se desnudando na frente de todos. Tiago olhou entre os dois, os olhos brilhando com confusão. Mãe, o que está acontecendo? A inocência da criança era uma faca afiada nas feridas abertas de Eduardo. Mas antes que alguém pudesse responder, um homem alto e robusto, vestido de terno, surgiu na cena. Era Miguel, o advogado de Eduardo, que aparecera como que a trabalho. Eduardo, temos que sair daqui. A situação ficou fora de controle. Ele disse puxando para um lado. Mas Eduardo não se movia. Ele estava preso entre a fúria de Carla, a confusão de Tiago e o olhar ansioso de Marcos. Miguel sussurrou. Temos que resolver antes que a polícia chegue. Mas antes que Eduardo pudesse considerar, escutaram barulhos de sirenes. O que estava acontecendo?
Era como se o tempo houvesse parado. Queria proteger Tiago e Carla, E até mesmo sua própria autonomia. Mas tudo estava começando a escorregar pela borda. Você sabe o que pode acontecer se a verdade vier à tona, Eduardo? Marcos, sempre no fundo, observou com um sorriso nervoso, como se a cena fosse um espetáculo. A verdade não é só sobre você e Tiago. É o que todos ao seu redor também escondem. A frase de Marcos ecoou, e Eduardo piscou. O que você sabe? Essa pergunta estava fervilhando na mente dele. O que mais estava enterrado? Eduardo, você pode não perceber, mas tudo isso conecta pessoas. Todos nós. Marcos parou por um momento, olhando ao redor, avaliando as reações. Não sou o único que sabe. Neste instante, a atmosfera se tornou tensa e pesada. O olhar de Carla se transformou, e ela lançou uma expressão de desconfiança e medo. O que você está dizendo? O que mais você sabe? O desespero dela era uma lufada de ar fresco para Eduardo. Ele precisava entender. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito atravessou o ar. Parem! O núcleo de pessoas se separou, revelando uma mulher que também era do abrigo ofegante. Ela carregava uma expressão que dizia muito mais do que as palavras poderiam. Vocês não sabem tudo. Essa mulher tinha urgência na voz. E então, em um gesto desesperado, começou a meter a mão na bolsa, puxando algo. Todos prenderam a respiração. O que ela revelaria? Eduardo não conseguia processar. A verdade estava à vista, mas cheia de máscaras. O que mais estava escondido? O que você sabe? Ele implorou, um frio na espinha. Isso pode mudar tudo. Ela balançou um papel e o ar ficou mais denso. O que poderia ser tão devastador que fizesse o chão sob seus pés parecer tão instável? E assim, tudo o que Eduardo acreditava, cada certeza e cada decisão, começou a desmoronar como cartas de um baralho, prestes a revelar um novo e sombrio jogo. Porém, assim que a mulher abriu a boca para falar, uma explosão ressoou nas proximidades, um estampido ensurdecedor que cortou o ar como uma faca. A multidão se agitou. Gritos e empurrões começaram. Eduardo olhou em volta, seu coração disparando. Uma fumaça negra subiu de um carro estacionado e a multidão entrou em pânico. Desçam! A polícia! Todos pro chão! Alguém gritou. Eduardo se viu arrastando Tiago para baixo, protectivamente, enquanto o caos se espalhava. Mas apenas um olhar no rosto da mulher revelou a verdade que Eduardo nunca esperaria. Entre a confusão, ela sussurrou devagar, como se cada palavra fosse um golpe. Tiago não é seu filho, ele é meu. Eu sou a mãe dele. O mundo de Eduardo desabou bem ali. A lógica e a pressão do momento foram esmagadoras. Enquanto a sirene da polícia ecoava e o pânico tomava conta, uma única pergunta ecoava na mente dele. Como assim? O que mais estava escondido atrás de anos de mentiras? Eduardo ficou imóvel em choque, enquanto o chão sumia sob seus pés. Como ele poderia ter sido tão enganado? E por que tudo isso estava vindo à tona agora? O que mais estava enterrado no fundo daquela confusão? Eduardo estava ali, paralisado, quando Carla, sua ex-esposa, desceu do carro com um olhar irado, e ele sentia seu mundo desmoronar. O tumulto ao redor parecia um borrão. O que mais poderia acontecer? Ele queria gritar, sair dali, mas as palavras estavam presas na garganta. A multidão observava, sussurrando. Cada murmúrio durante a cena a tornava ainda mais pesada. O que você está fazendo aqui, Carla? Eduardo finalmente disse, o tom tremendo. Suas mãos suavam e ele sabia que todos na cidade estavam se perguntando o mesmo. Mas Carla não esperou por uma resposta. Ela avançou com a pasta de fotos, segurando-a como uma mão firme presa no passado que não poderia ser ignorado. Eu estava lá, Eduardo. Eu sempre soube, sempre procurei por você e pelo Tiago. Sua voz ressoava enquanto os olhos se enchiam de lágrimas. O desespero dela era quase palpável. Você não se preocupa com ele? Você o abandonou. As palavras dela cortaram a atmosfera, e mesmo no meio do caos, Eduardo sentiu um nó
se formar na barriga. Eu não sabia que era meu. Ele gritou, a dor se acumulando. Mas o passado estava se desnudando na frente de todos. Tiago olhou entre os dois, os olhos brilhando com confusão. Mãe, o que está acontecendo? A inocência da criança é uma faca afiada nas feridas abertas de Eduardo. Mas antes que alguém pudesse responder, um homem alto e robusto, vestido de terno, surgiu na cena. Era Miguel, o advogado de Eduardo, que aparecera como que a trabalho. Eduardo, temos que sair daqui. A situação ficou fora de controle, ele disse, puxando-o para um lado. Mas Eduardo não se movia. Ele estava preso entre a fúria de Carla, a confusão de Tiago e o olhar ansioso de Marcos. Miguel sussurrou. Temos que resolver antes que a polícia chegue. Mas antes que Eduardo pudesse considerar, escutaram barulhos de sirenes. O que estava acontecendo? Era como se o tempo houvesse parado. Queria proteger Tiago e Carla e até mesmo sua própria autonomia, mas tudo estava começando a escorregar pela borda. Você sabe o que pode acontecer se a verdade vier à tona, Eduardo? Marcos, sempre no fundo, observou com um sorriso nervoso, como se a cena fosse um espetáculo. A verdade não é só sobre você e Tiago. É o que todos ao seu redor também escondem. A frase de Marcos ecoou e Eduardo piscou. O que você sabe? Essa pergunta estava fervilhando na mente dele. O que mais estava enterrado? Eduardo, você pode não perceber, mas tudo isso conecta pessoas. Todos nós. Marcos parou por um momento, olhando ao redor, avaliando as reações. Não sou o único que sabe. Neste instante, a atmosfera se tornou tensa e pesada. O olhar de Carla se transformou e ela lançou uma expressão de desconfiança e medo. O que você está dizendo? O que mais você sabe? O desespero dela era uma lufada de ar fresco para Eduardo. Ele precisava entender. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito atravessou o ar. Parem! O núcleo de pessoas se separou, revelando uma mulher que também era do abrigo, ofegante. Ela carregava uma expressão que dizia muito mais do que as palavras poderiam. Vocês não sabem tudo. Essa mulher tinha urgência na voz. E então, em um gesto desesperado, começou a meter a mão na bolsa, puxando algo. Todos prenderam a respiração. O que ela revelaria? Eduardo não conseguia processar. A verdade estava à vista, mas cheia de máscaras. O que mais estava escondido? O que você sabe? Ele implorou, um frio na espinha. Isso pode mudar tudo. Ela balançou um papel e o ar ficou mais denso. O que poderia ser tão devastador que fizesse o chão sob seus pés parecer tão instável? E assim, tudo o que Eduardo acreditava, cada certeza e cada decisão, começou a desmoronar como cartas de um baralho, prestes a revelar um novo e sombrio jogo. Porém, assim que a mulher abriu a boca para falar, uma explosão ressoou nas proximidades, um estampido ensurdecedor que cortou o ar como uma faca. A multidão se agitou, gritos e empurrões começaram. Eduardo se viu arrastando Tiago para baixo, protetivamente, enquanto o caos se espalhava. Mas apenas um olhar no rosto da mulher revelou a verdade que Eduardo nunca esperaria. Entre a confusão, ela sussurrou devagar, como se cada palavra fosse um golpe. Tiago não é seu filho, ele é meu, e eu sou a mãe dele. O mundo de Eduardo desabou bem ali. A lógica e a pressão do momento foram esmagadoras. Enquanto a sirene da polícia ecoava e o pânico tomava conta, uma única pergunta ecoava na mente dele. Como assim? O que mais estava escondido atrás de anos de mentiras? Eduardo ficou imóvel em choque, enquanto o chão sumia sob seus pés. Como ele poderia ter sido tão enganado? E por que tudo isso estava vindo à tona agora? O que mais estava enterrado no fundo daquela confusão? Eduardo ficou paralisado. Aquela revelação, como uma bomba, estourou em sua mente. Tiago não era seu filho? A mulher do abrigo estava dizendo que ele era filho dela? A confusão invadiu seu ser. O barulho ao redor se transformou num eco distante, enquanto a pressão em seu peito só aumentava. Ele não conseguia respirar. Quem é você? Eduardo conseguiu gaguejar. O olhar da mulher era intenso, repleto de desespero e determinação. Meu nome é Andréia. Eu sou a mãe do Tiago. Fui forçada a deixá-lo após o meu marido me abandonou.
Ele foi adotado e nunca me deixaram vê-lo novamente. Os murmúrios da multidão aumentaram, e logo as pessoas começaram a sussurrar, apontando, como se tudo fosse um grande espetáculo. Isso não pode estar acontecendo. Carla murmurou, a incredulidade em sua voz. Tinha um misto de raiva e dor, um reflexo do que Eduardo estava sentindo. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Eduardo ecoou, mas não havia como negar. Ele se sentia frágil, como se o mundo estivesse desabando sob seus pés. Como você pode dizer que é a mãe dele? Perguntou, tentando encontrar qualquer vestígio de lógica no meio daquela loucura. Tiago, em silêncio, olhou de um rosto para outro, em busca de respostas. Andréia avançou um passo, os olhos brilhando com lágrimas. Porque eu vim aqui, sempre que pude, para me certificar de que ele estava seguro. Fui eu quem o colocou no abrigo. Estava desesperada. Eu sabia que o lugar não era seguro para mim e para ele. Eduardo sentiu o chão se abrir. O que ele havia construído, cada esforço, cada decisão, cada ato, estava ruindo. O que mais estava escondido? Ele olhou nervosamente para Miguel, que estava pálido, e percebeu que até mesmo seu advogado estava em choque. Eduardo, precisamos esclarecer isso. Agora, Miguel disse. Sua voz tremia, dando a entender que havia mais informações. Tem mais? Carla questionou, o tom desesperado e cheio de raiva. Você sabia disso toda a maldita hora? Miguel balançou a cabeça. Mas o olhar dele dizia tudo. A tensão aumentou. Precisamos nos afastar daqui antes que a situação piore. Ele insistiu, mas a multidão parecia atraída pelo drama. As sirenes da polícia barulhavam cada vez mais perto, pressionando a tensão no ar. Não! Você não pode fugir disso, Eduardo. Andréia gritou, sua voz se elevando, e cada palavra era como um soco. Os rostos da multidão estavam grudados a cada palavra. Ele é seu filho, mesmo que tenha sido adotado. Você nunca soube, mas você o perseguiu por anos. Eduardo se agarrou à cabeça. Seus pensamentos giravam sem controle. O que ela queria dizer? O que Andréia estava implicando? Tiago, alheio à tempestade emocional, permanecia ali, olhando com os olhos mais curiosos e inocentes. Você não sabe o que está dizendo, ele disse, um fio de desespero surgindo em sua voz. Não é verdade. Então, numa fração de segundo, uma sombra se projetou diante dele. Uma mulher, de cabelos escuros, surgiu, trazendo um documento em mãos. Tiago Manfredi, ela gritou, e todos viraram os olhares. Ela era uma assistente social. Chegou a sua hora, ela disse. E Eduardo sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Pare, Marcos gritou. Temos que levar a criança. É segurança pública. Assinamos um alerta de proteção. A mulher estava decidida, e o movimento num instante fez Eduardo sentir o chão se esvair novamente. A verdade que ele mal conseguia compreender estava agora escapando entre os dedos. Eduardo gritou. Não, Tiago é meu filho. Ele não pode ir. Mas a multidão pulsava, e o pânico se espalhava como fogo. O rosto de André estava pálido. Você não pode fazer isso. Aconteceu tudo tão rápido que Eduardo mal conseguia processar. Um oficial de polícia apareceu, a expressão impassível. Nos acompanhem, por favor. Precisamos seguir os procedimentos adequados. Eduardo olhou para Tiago, os olhos do garoto agora cheios de lágrimas, confuso. Papai, estou com medo. Ele queria abraçá-lo, mas tudo estava desmoronando. Aquela declaração pegou todo mundo de surpresa, como um trovão numa tempestade. Tiago, eu tô aqui. Eduardo gritou, mas a situação virou um pesadelo. O peso que antes o pressionava agora se transformou em pura desespero. As peças do quebra-cabeça estavam indiscutivelmente fora de lugar. O que mais estava escondido? O que mais Eduardo não sabia sobre seu filho e o passado? O mistério crescia, e a verdade parecia mais distante, deixando um abismo entre ele e tudo o que amava. E o olhar de Tiago, agora cheio de medo e confusão, seria o último registro de um mundo que foi destruído em um instante. Eduardo ficou paralisado. Aquela revelação, como uma bomba, estourou em sua mente. Tiago não era seu filho. A mulher do abrigo
Estava dizendo que ele era filho dela? A confusão invadiu seu ser. O barulho ao redor se transformou num eco distante, enquanto a pressão em seu peito só aumentava. Ele não conseguia respirar. Quem é você? Eduardo conseguiu gaguejar. O olhar da mulher era intenso, repleto de desespero e determinação. Meu nome é Andréia. Eu sou a mãe do Tiago. Fui forçada a deixá-lo após o meu marido me abandonar. Ele foi adotado e nunca me deixaram vê-lo novamente. Os murmúrios da multidão aumentaram, e logo as pessoas começaram a sussurrar, apontando, como se tudo fosse um grande espetáculo. Isso não pode estar acontecendo, Carla murmurou, a incredulidade em sua voz. Tinha um misto de raiva e dor, um reflexo do que Eduardo estava sentindo. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Eduardo ecoou, mas não havia como negar. Ele se sentia frágil, como se o mundo estivesse desabando sob seus pés. Como você pode dizer que é a mãe dele? Perguntou, tentando encontrar qualquer vestígio de lógica no meio daquela loucura. Tiago, em silêncio, olhou de um rosto para outro, em busca de respostas. Andréia avançou um passo, os olhos brilhando com lágrimas. Porque eu vim aqui, sempre que pude, para me certificar de que ele estava seguro. Fui eu quem o colocou no abrigo. Estava desesperada. Eu sabia que o lugar não era seguro para mim e para ele. Eduardo sentiu o chão se abrir. O que ele havia construído, cada esforço, cada decisão, cada ato, estava ruindo. O que mais estava escondido? Ele olhou nervosamente para Miguel, que estava pálido, e percebeu que até mesmo seu advogado estava em choque. Eduardo, precisamos esclarecer isso, agora, Miguel disse. Sua voz tremia, dando a entender que havia mais informações. Tem mais? Carla questionou, o tom desesperado e cheio de raiva. Você sabia disso toda a maldita hora? Miguel balançou a cabeça, mas o olhar dele dizia tudo. A tensão aumentou. Precisamos nos afastar daqui antes que a situação piore. Ele insistiu, mas a multidão parecia atraída pelo drama. As sirenes da polícia barulhavam cada vez mais perto, pressionando a tensão no ar. Não, você não pode fugir disso, Eduardo, Andréia gritou, sua voz se elevando, e cada palavra era como um soco. Os rostos da multidão estavam grudados a cada palavra. Ele é seu filho, mesmo que tenha sido adotado. Você nunca soube, mas você o perseguiu por anos. Eduardo se agarrou à cabeça. Seus pensamentos giravam sem controle. O que ela queria dizer? O que Andréia estava implicando? Tiago, alheio à tempestade emocional, permanecia ali, olhando com os olhos mais curiosos e inocentes. Você não sabe o que está dizendo, ele disse, um fio de desespero surgindo em sua voz. Não é verdade. Então, numa fração de segundo, uma sombra se projetou diante dele. Uma mulher de cabelos escuros surgiu, trazendo um documento em mãos. Tiago Manfredo, ela gritou, e todos viraram os olhares. Ela era uma assistente social. Chegou a sua hora, ela disse, e Eduardo sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Pare, Marcos gritou. Temos que levar a criança. É segurança pública. Assinamos um alerta de proteção. A mulher estava decidida, e o movimento num instante fez Eduardo sentir o chão se esvair novamente. A verdade que ele mal conseguia compreender estava agora escapando entre os dedos. Eduardo gritou, não, Tiago é meu filho, ele não pode ir. Mas a multidão pulsava, e o pânico se espalhava como fogo. O rosto de Andréia estava pálido. Você não pode fazer isso. Aconteceu tudo tão rápido que Eduardo mal conseguia processar. Um oficial de polícia apareceu, a expressão impassível. Nos acompanhem, por favor. Precisamos seguir os procedimentos adequados. Eduardo olhou para Tiago, os olhos do garoto agora cheios de lágrimas, confuso. Papai, tô com medo. Ele queria abraçá-lo, mas tudo estava desmoronando. Aquela declaração pegou todo mundo de surpresa, como um trovão numa tempestade. Tiago, eu tô aqui, Eduardo gritou. Mas a situação virou um pesadelo. O peso que antes o pressionava agora se transformou em pura desespero. Enquanto tudo isso acontecia,
Um homem se aproximou da multidão. Ele parecia familiar. Eduardo estreitou os olhos. Era um amigo antigo, Daniel, que desaparecera anos atrás. Ele estava pálido, mas determinado. Eduardo, eu não posso acreditar que você está aqui. Precisamos conversar. É urgente. A multidão se separou e todos pararam para ouvir. O que Daniel teria a dizer? Uma voz familiar emergiu na confusão. Eduardo sentia que toda sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Não, não agora. Eduardo gritou. Mas Daniel insistiu. Eduardo, é sobre Tiago. Não é apenas a Andreia. Tem muito mais. Tem um segredo que conecta todos nós. Você não consegue imaginar. As sirenes da polícia se tornaram um zumbido distante. O estômago de Eduardo apertou. Um segredo? O que ele estava escondendo? Ele olhou para Tiago, depois para Daniel. O peso da revelação parecia estar próximo, e a verdade estava prestes a ressurgir na superfície. Em um instante, tudo o que Eduardo acreditava saber estava em risco. E o que isso significava para sua vida e a de Tiago? Ele sentiu que não havia volta. O que mais estava prestes a ser desvendado? As sirenes da polícia ecoavam cada vez mais perto, mas a confusão na cabeça de Eduardo parecia não ter fim. A verdade despedaçada flutuava no ar, a revelação de Andreia cortando como uma lâmina afiada. Tiago não era apenas um filho perdido. Agora ele era um menino cercado por segredos. Eu sou a mãe dele, Andreia repetia na sua mente, enquanto ele tentava assimilar aquelas palavras devastadoras. O olhar de Tiago, cheio de lágrimas, perfurava seu coração. Como ele conseguiria explicar tudo isso? Não, Tiago, eu vou cuidar de você. Eu não deixarei que levem você. Eduardo gritou, sua voz tremendo de desespero. Mas a figura da assistente social se movia e o oficial de polícia avançou. Sua expressão séria e implacável. Precisamos proteger a criança, ele disse, enquanto as palavras pesavam no ar como chumbo. Eduardo se virou para Carla, buscando apoio, talvez um último sinal de união. Mas o olhar dela estava distante, envolto em dor e raiva. Eduardo, isso é muito complicado. Você precisa entender que... Mas a voz dela se perdeu na agitação da multidão. Tiago, por favor, fique perto de mim. O garoto, com um olhar confuso e assustado, se aproximou. E Eduardo sentiu uma onda de protetividade avassaladora. Ele se agachou, nivelando os olhos nos de Tiago. Você não precisa ter medo. Estarei sempre aqui. Mas, papai, eu quero ficar com você. As lágrimas escorriam pelo rosto do menino e o coração de Eduardo se partiu em 1000 pedaços. A mulher do abrigo agiu. Eduardo, ela só está aqui para proteger o bem-estar do Tiago, disse ela, escolhendo suas palavras com cuidado. Mas mesmo assim, Eduardo não podia aceitar. Ele não pode ir. Ele é meu filho. Os murmúrios da multidão aumentavam a cada segundo. As pessoas se inclinando para pegar mais um vislumbre da cena, que se desenrolava como um palco de tragédia. E mesmo aquela pressão externa parecia pequena perto do que Eduardo sentia por dentro. Eduardo, você precisa deixar a verdade sair, Miguel murmurou ao seu lado. E Eduardo se virou, ferido. Não é o momento, gritou, mas já era tarde. Enquanto ele lutava com os sentimentos, Daniel, seu amigo de tempos antigos, decidiu intervir. Escute, Eduardo, falou ele, pegando a atenção de todos. Não estamos aqui apenas para proteger Tiago, mas para entender tudo. Andreia olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas e determinação. Você não precisa fazer isso sozinho. Nós podemos ajudá-lo. Você sempre esteve aqui, mesmo quando não sabia. As palavras dela eram um ponto de apoio para Eduardo, mas as incertezas o cercavam. Então o oficial fez um sinal e a assistente social se preparou para agir. Eduardo, pensando rápido, agarrou a mão de Tiago. Espere. Ele respirou fundo. Eu não sei o que fazer, mas quero fazer a coisa certa. O silêncio tomou conta da multidão. Aquela frase, simples e direta, ecoou em todos os corações presentes, criando um momento de conexão. O olhar esperançoso de Tiago era uma luz no meio da escuridão. Se você se importar, me ajude.
Quero ser o pai que Tiago merece. Não vou deixar que o passado defina quem eu sou. Foi então que a assistente social relaxou ligeiramente, vendo ali um lampejo de humanidade em meio ao caos. A multidão começou a murmurar, recebendo o peso das palavras de Eduardo com promessa de esperança. Andréia também sentiu a mudança, e uma leve chama de esperança acendeu dentro dela. Se você realmente ama Tiago, podemos encontrar um meio. Não precisamos lutar um contra o outro. Ela disse, a voz tremendo ainda, mas cheia de compreensão. Vamos juntos. Vamos descobrir o que é melhor para ele. Eduardo se virou para a multidão, seu coração queimando de emoção. O que era uma tragédia pode ser transformado numa nova esperança. O passado era sombrio, mas o futuro poderia ser diferente. Mas então, o oficial interrompeu, lembrando a todos da gravidade da situação. Precisamos decidir isso agora. A segurança de Tiago é nossa prioridade. Era uma batalha difícil, mas algo dentro de Eduardo havia mudado. Ele estava pronto para lutar por Tiago, por Andréia, por si mesmo. Toda aquela sequência de eventos estava apenas começando a desvelar algo maior e mais profundo. O mistério em torno de Tiago e sua verdadeira identidade ainda estava envolto em sombras, e Eduardo estava prestes a mergulhar nesse novo conflito. E assim, no meio de toda a confusão e dor, uma pequena luz de esperança começou a brilhar. Com os olhos cheios de determinação, Eduardo olhou para Tiago e disse, eu te prometo, não importa o que aconteça, que estarei aqui por você, sempre. E ao dizer isso, ele percebeu que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas estava disposto a enfrentar tudo isso. E com uma última olhada para a multidão, Eduardo soube que a verdadeira jornada apenas começava. Apenas o tempo diria qual seria o destino deles. Agora, se você está tão envolvido nessa história quanto nós, não perca a chance de continuar essa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso trabalho a crescer. Inunde a seção de Comem.